Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. E o tema de hoje é este, né? O Wizard, bilionário, hipócrita, mentiroso. Mas eu quero, antes de fazer algumas reflexões com você, eu quero dizer que esta palavra aqui, a Bíblia, dizia o meu avô, o Dr. Alcides, que era um socialista, que a Bíblia é como um arsenal de guerra, e dela são tiradas muitas armas para a luta. Então, um dos motivos de muitas religiões é que pega um texto, tira do contexto e faz dali uma verdade, trava uma batalha e assim por diante, assim que vai acontecer. Dizendo isso, eu começo a minha fala com a presença do então empresário bilionário Carlos Wizard hoje na CPI, que foi a verdadeira vergonha. Ele abre a sua fala, dos seus 15 minutos, falando sobre vários versículos bíblicos, livros e versículos bíblicos, citando Jesus, citando que veio de uma família e decidiu ser missionário e fazer, enfim. Nos primeiros 15 minutos você poderia dizer assim: por que estão trazendo um homem tão santo para a CPI? Bom, a senadora Lisiane perguntou qual era a religião dele. E veja que ele se furtou a dizer qual era a religião dele. Aí, como a CPI já sabia, a senadora sabia, disse que ele é mórmon. Eu quero fazer uma rápida conotação sobre o mormonismo. Os mormons é uma religião americana e ela foi criada por Joseph Smith. E este cara, ele resolveu fazer uma nova Bíblia. Tanto é que tem o livro dos mormons. Ou seja, ele entendeu que aquela ideia de Jesus Cristo, daquela palavra de Deus lá do Oriente, ela deveria ser adequada e compilada para a visão norte-americana. Este é o princípio do mormonismo. Também, o Joseph Smith, ele começou então a fazer o seu rebanho, e aqueles que eram os seus seguidores, e ele mandou disseminar o evangelho consoante a visão do mormonismo. E pasme, quando esses foram viajar para difundir o evangelho do mormonismo, ele transou com várias das mulheres dos seus missionários. E também lá no primeiro momento, o mormonismo pregava que um homem poderia ter de 3 a 7 mulheres, uma coisa assim. Enfim, este é o mundo dos mormons, que é uma religião rica, americana, ao qual o Sr. Carlos Wizard segue. Então, o cristianismo dele é barato, porque começa com a transposição da verdade no seu seio para uma realidade americana. Entendeu? Mas o que eu quero destacar é que essa gente rica, e eu estou para fazer um vídeo sobre a questão do discurso antigo da elite, quando do golpe de 1964, eles são os cristãos. E eu quero falar com você e quero pedir já para você o compromisso de ir comigo até o fim deste vídeo e o compromisso de compartilhar, principalmente para que nós possamos alcançar os pobres, seja de direita ou não. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo da história da humanidade, os menos favorecidos são os mais extorquidos pelos sórdidos, dos ricos, dos milionários, e não é com o açoite do tempo da escravidão, mas com palavras bonitas, com o discurso de que aquele que de fato quer ajudar é quem é o mal e que eles é que são os bons. E eu vou fazer uma referência muito lógica. Jesus Cristo veio a este mundo para restabelecer aquilo que foi consagrado a partir do Éden, mesmo depois da queda. E ele veio para converter ou redimensionar a visão dos doutos da lei. Ele veio para salvar os judeus. E quem é que se voltou contra ele? Os judeus. E eles preferiram soltar a Barrabás do que soltar a Jesus Cristo. E eles foram tão maquiavélicos que eles envolveram tanto a multidão daquela época que nem mesmo os depoimentos que diziam: eu era coxo, eu andei, eu era cego, eu enxerguei, eu era leproso, eu me curei, eu sangrava, eu parei de sangrar, e por aí vai. Não adiantava mais. Já estava consagrado.
que Barrabás era melhor que Jesus. Percebeu? Então consagraram que o Barrabás Bolsonaro é melhor que qualquer outro. Se eu falar, não, eu vou falar. O Lula é o ladrão, o Lula é o maior bandido do Brasil, a Dilma não presta, eles roubaram o Brasil. Olha os absurdos que essa gente diz. Eles conseguiram roubar o PIB nacional, mas felizmente, eu vou fazer um vídeo sobre isso também, agora já se sabe, inclusive, que a vacina da Índia era interesse comercial, por isso quis trancar a da Pfizer, a do Butantan e por aí vai, a Coronavac, porque o presidente ia ganhar uma boa propina com a vacina da Índia. Está explicado, está sendo revelado. Não adianta os bolsominions querer latir, ou querer mugir, porque está na hora de calar a boca. Tá certo? Mas a contextualização desse meu conteúdo de hoje é esse safado do Wizard. Porque ele fez uma explanação sobre Jesus, sobre ser missionário, sobre servir ao Senhor, ele e a família dele, nós servimos ao Senhor. Então, logo em seguida, aliás, ele já chegou protegido por um habeas corpus para se manter em silêncio. E foi ridículo. Todas as perguntas que o relator, depois os demais senadores fizeram, ele só dizia: senador, vou usar o direito de permanecer em silêncio. O tempo inteiro. Eu fiz questão de assistir uma longa parte, mas eu sabia que ele não ia dizer nada. Mas é interessante que as pessoas que não entendem isto poderão entender que foi uma perda de tempo. E os bolsonaristas dizer que a CPI deu um tiro no pé em chamar o Wizard. Negativo. Porque foram mostrados os vídeos, foram mostrados documentos, fotos do envolvimento dele por completo no esquema da cloroquina, no esquema de vacina, no esquema de compra privada de vacina, etc e tal. E isso só ficou feio para a cara dele. Aliás, ele se valeu desse direito porque ele já está sendo investigado. Já foi pedida a quebra de sigilo bancário, fiscal dele, etc e tal. Mas o vergonhoso é alguém que se diz cristão, é alguém que se diz anticorrupção, se manter calado. Porque a verdade é esta: quem cala, consente. Então ele consentiu. Agora não tem mais relação com o Pazuello, agora não tem mais relação com o presidente, agora não tem mais relação com o empresário tal, agora não tem mais relação com... Não, ele não tem, porque ele ficou em silêncio. Então ele provou que ele teve. O medo dele era de falar e se incriminar, porque o habeas corpus daria a ele esta prerrogativa de não depor ou produzir provas contra ele mesmo. Mas a tônica do meu vídeo é esta: até quando? Porque desde os primórdios, principalmente a classe trabalhadora, principalmente os menos favorecidos, quando eles começam a ganhar algum direito, vamos de novo, a empregada doméstica era quase uma escrava da burguesia. Foi-lhe dado o direito à assinatura da carteira, ao FGTS, ao 13º, às férias, etc. Tal. A elite não gostou. A reforma trabalhista, tiraram vários direitos dos trabalhadores, porque a elite não gostou. E por aí vai, a reforma da Previdência, nós vamos vários temas aí que você sabe o que aconteceu. E quem é que produziu tudo isso? Uma sorte da elite. Mas não foi com açoite, foi com Deus acima de tudo, pátria acima de todos e família. A família de degenerados, de prostituídos de toda sorte. A família que tem corrupção e crime no seio dela, a família de traidores entre si, onde os cônjuges têm arranjos de casamento, não se separam, porque os interesses são muito altos. Então tem os acordos. Tu transa para um lado, eu transo para o outro, mas nós vamos estar em festas e nós vamos ser a família perfeita para a sociedade. Então a reflexão que eu faço é esta: um bilionário que se prestou a ir numa CPI, participando de todo o esquema, hoje ficou um ninguémzinho, sem dizer nada. E aí eu fecho esse vídeo dizendo: porque ele diz que veio de uma família muito pobre, o pai era caminhoneiro. E parece que tem fundamento e verdades. Mas será que o Wizard ficou bilionário numa boa? Ou será que ele mentiu muito
Ou será que ele fez muita falcatrua para se tornar um empresário de tanto sucesso? É uma pergunta que eu estou fazendo. Porque no momento que ele nega, com as provas cabais, mostradas, todo o envolvimento dele num ato de corrupção, e ele prefere o silêncio, quem é este? Mas a verdade é uma só. Todos os que apoiam o Bolsonaro, todos que se envolveram com o Bolsonaro, estão sendo revelados um lamaçal de corrupção. E o mais importante, reis da internet, mas quando vai para uma CPI, são gatinho. E aí, além de tudo, eles mentem. Mentem descaradamente. Está mostrando a imagem, como disse o senador, mas será que sou eu? Acho que não sou eu naquela imagem. É assim que eles são. Então, eu quero pedir para você, te inscreve no meu canal, dá um certinho neste conteúdo, me ajuda a crescer. Deixa um comentário sobre esse assunto, é importante você comentar, se envolver no que está acontecendo no país. E compartilhar, porque a tônica do meu vídeo é esta. Eles se mostram como cristãos, eles falam manso, eles seduzem para tirar tudo aquilo que uma parcela da sociedade, aliás, a maior parte da sociedade, poderia crescer, ter uma vida melhor, ter mais saúde, mais educação, mais isso, mais aquilo, eles não querem. É só para eles. Até quando? Lembrando, isso vem desde os primórdios. E para não deixar o registro, hoje, pela fala da senadora Lisiane, mais uma vez ficou provado que Jesus Cristo foi um grande socialista. Mas por ele querer dividir com os pobres, igualdade social e etc., o colocaram na cruz. E Barrabás era a melhor pessoa do mundo. Até o nosso próximo encontro.